Queridos amigos ouvintes, teleouvintes, é com muita alegria que nós estamos iniciando, portanto, mais um programa de número 143 desta série Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós estamos trabalhando com o tema obsessões, já há 3 semanas, sendo que na última entramos no tópico obsessões de natureza anímica, onde apresentamos um esboço que foi elaborado pela doutora Marlene Nobre. Trabalhamos aspectos das obsessões de natureza anímica, de efeitos inteligentes, dentro dos planos da obsessão telepática e da auto-obsessão. E hoje vamos falar um pouco sobre personalidade antiga cristalizada, fixação mental, também possessão partilhada, e vamos falar de alguns processos de efeitos físicos. Então, que os benfeitores que coordenam esta sala possam nos inspirar. Bom, gente, nós vamos, nesse momento, relembrar alguns aspectos da última semana. Nós trabalhamos, então, a obsessão telepática. Quando foi citado alguns casos constantes nos livros de André Luiz, no que remonta à presença espiritual de encarnados que podem nos visitar dentro das expressões do corpo mental. Estabelecemos relações com as imagens que muitas vezes julgamos ser criações nossas e que muitas vezes, na realidade, está caracterizado em intercâmbios. Então é possível. Isso não é mediunidade, vamos dizer. É uma faculdade anímica do espírito. Mediunidade é quando estamos caracterizando a presença de espíritos intermediando um processo. Hoje, nós vamos relembrar também, nesse início, os processos de auto-obsessão explorados na última semana, quando, durante a encarnação, o espírito vai, na sua conduta, alimentando imagens, cultivando sentimentos e emoções, através, portanto, das suas atitudes, que muitas vezes passam a se transformam em painéis vigorosos, a visitar o indivíduo como se fossem verdadeiros fantasmas. O que, então, fica caracterizado como imagens, criações que foram sustentadas durante toda uma dinâmica de vida. E costuma, na idade provecta, na velhice, o indivíduo então vamos dizer assim, recolher tudo que foi semeado durante a sua vida. São alguns dos aspectos da auto-obsessão. Como também podemos lembrar que um pensamento doentio, negativo, ele vai atraindo de uma forma natural o que efetivamente não é importante para todos nós. Então, quando você vibra em faixas do medo, da angústia, da irritabilidade, da impaciência, na maledicência, nós estaremos como que atraindo para si mesmo, pontos que vão trazer muitos incômodos e que pode isso se transformar numa patologia espiritual. O objeto nosso hoje, portanto, inicialmente é as personalidades antigas cristalizadas, que a Marlene Nobre, buscando em André Luiz, conceituou como fixação mental. Eu peço permissão para vocês para a gente ler um pequeno trecho do material desenvolvido pela doutora Marlene.
Em Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz refere-se a um caso de imersão no passado, ocorrido em uma sessão de desobsessão. Uma das senhoras, trazidas para tratamento, começa a falar como se, de fato, estivesse incorporada ou em transe mediúnico. Conta que foi vítima de um crime. Tem ódio do verdugo e não tem alegria alguma em sua vida. O orientador da reunião responde-lhe normalmente como se estivesse mesmo diante de uma comunicação mediúnica. Na realidade, trata-se de um processo anímico. Tudo procede dela mesma. A visita do antigo verdugo, que a ela se liga por vigorosos laços de amor e ódio, perturba-lhe a vida mental. Esse fato ocorrido na existência passada imobilizou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo. Entre aspas, abrindo. A ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase intacta. Essa mulher, na existência anterior, ainda existe nela. A personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Para a psiquiatria ortodoxa, é caso para tratamento, com um arsenal terapêutico disponível, mas, do ponto de vista da medicina do espírito, é uma consciência torturada, uma enferma da alma, necessitada de amparo moral e cultural para a renovação. Esses casos de comunicação de personalidades antigas cristalizadas prendem-se ao fenômeno hipnótico, uma vez que os algozes do mundo espiritual podem magnetizar os encarnados, fazendo-os recuar a determinado ponto do pretérito, através de deliberada regressão de memória. Com isso, mantém o sujeito em certo tipo de recordação, segundo as dívidas kármicas que possua. Deduz-se também que o processo de imersão do passado pode verificar-se por fenômeno de auto-hipnose. Nesse caso, um fato relevante, como a presença do inimigo desencarnado nas circunvizinhanças ou um acontecimento comum que lembre circunstâncias traumáticas já vividas, pode detonar a imersão da personalidade anterior por reflexo condicionado. Ponto. Vamos lá. O texto é muito claro, mas vamos debater em torno dele. Aqui, a descrição de André Luiz é muito interessante. A companheira foi para a reunião mediúnica. Estando na reunião, ela entra num transe, começa a apresentar-se uma personalidade espiritual. Na realidade, não era um espírito comunicante, e sim experiências anímicas de uma personalidade dela que estava se manifestando nos planos conscientes da companheira. O fenômeno mediúnico, ele é uma ferramenta extraordinária para tratamentos espirituais. Um objetivo da reunião mediúnica, portanto, é cuidar dos frequentadores espirituais, dos espíritos que são levados pelos técnicos, pelos coordenadores, para buscar ali um repouso, uma clínica terapêutica
que está situada no mundo dos homens. Mas uma reunião mediúnica também tem o objetivo de cuidar dos frequentadores. Aliás, diga-se de passagem, em doutrina espírita, com um estudo mais acurado do movimento do laboratório que o Centro Espírita nos oferece, nós vamos constatar que os primeiros a serem cuidados, tratados, orientados somos nós, os encarnados. E a partir do momento em que nós vamos nos aprimorando, vamos nos ajustando, vamos adquirindo o equilíbrio desejável, os encarnados passam, portanto, a ser instrumentos para atender os espíritos. Então, lembremos, o primeiro objetivo é o tratamento pessoal. Esse conceito deve ser discutido entre nós, porque seria pretensão nós partirmos para um trabalho nos julgando em condições melhores do que outros. Então, o evangelizador é o que precisa de evangelho. O expositor é o que mais precisa de conhecimento e prática doutrinária. O dirigente precisa aprender a dirigir-se. E por aí vai. Não é? Agora, dentro de todo esse mecanismo de uma reunião mediúnica, o médium, ele, vamos dizer assim, ele cede, ele empresta a sua mente para que uma outra mente entre numa relação de sintonia por pensamentos, por vibrações, e o médium passa a ser instrumento, medianeiro, é aquele que vai intermediar um processo para, no caso, quando o espírito enferma, possa o espírito expressar, trazer para fora tudo que lhe incomoda. É como se poderíamos associar como uma catarse necessária para a entidade, que ao estar em contato com o médium, o encarnado, ele sente um chamado choque anímico. É como se a energia do encarnado, nesse intercâmbio, favorecesse um despertamento, um abrandamento, ou um despertamento, um acordar da entidade espiritual, e uma série de outros fatores. E quando ele, por estar ainda muito próximo ao mundo material, no caso o espírito em desequilíbrio, esse contato com os encarnados auxilia de uma forma muito eficaz para o tratamento deste espírito. Então ele vai trazer a sua personalidade. O médium cala a si mesmo e vai viver uma experiência de uma outra personalidade. Eu gosto de usar o simbolismo daquele ator que vai incorporar o personagem. Ele vai viver com intensidade a dramaticidade do personagem que ele passa a figurar, a representar no palco. No caso da reunião mediúnica, o palco é a atividade em si que favorece, portanto, um cuidado muito especial, muito delicado, muito humano, muito caridoso com os seres que estão em sofrimento. Desculpem me alongar, mas eu tenho que explicar porque no nosso trabalho possivelmente temos companheiros que não conhecem, nunca participaram de uma chamada reunião mediúnica, que o Arnaldo Rocha, carinhosamente, amigo de Chico,
tratava como uma reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Durante muito tempo eu gostava de falar que a reunião mediúnica é uma reunião da terapêutica amor. Enfim, o importante é entender que o objetivo é essencialmente benefícios espirituais sobre a luz do Evangelho e da doutrina espírita. Fiz-me claro? Se não, podem arguir que a gente tenta responder. Voltando, a companheira, então, que se apresenta como médium, ela na realidade vai viver um processo muito interessante, porque um verdugo, um perseguidor espiritual que a acompanha, todas as vezes que ele se aproxima dela, conforme a descrição de André Luiz, a aproximação dele é pela afinidade que os dois nutrem mutuamente, face ou vínculo de passado, a simples aproximação dele é como se fosse um fator de indução hipnótica para que ela, a medianeira, volte no passado. E ao voltar no passado, sintomaticamente ela apaga a personalidade de agora e emerge a personalidade que ela viveu nesse passado quando experienciou um drama junto com essa entidade espiritual. Eu não sei se ficou claro isso aí. Não é? A Elisete está satisfeita com a colocação. Se alguém no chat não compreendeu, por favor, interrompa. Mas vamos voltar. Esse mecanismo ele é muito interessante porque no caso da manifestação da personalidade antiga, que estava cristalizada na mente da companheira, favorecida pela presença do espírito, colocou-a naquela condição de ser tratada não como se fosse um tratamento a uma entidade espiritual. Né? Ou seja, ela médium cede lugar para que um espírito se manifeste através dela. O que durante muito tempo foi tratado como incorporação. Na realidade, ela vai incorporar sim, mas não uma personalidade de fora. Ela vai incorporar a personalidade dela que está cristalizada, por assim dizer, adormecida dentro do seu próprio campo mental. Amigos, vocês me concedam a oportunidade de estender um pouco este comentário. Porque a gente fala nos nossos estudos, muitas vezes de uma forma rápida, que nós respiramos, aprendemos com André Luiz, dentro do hausto do Criador. Nós nos movimentamos no mar do pensamento divino. É o mar da vida. E a natureza favorece para que a nossa mente possa se expandir, vamos dizer assim, para recolher os nutrientes, os valores que o Senhor disponibiliza para a nossa evolução. Todos os seres, o psiquismo ou o princípio inteligente nas fases primeiras, opera assim. Nesse momento nós estamos na sala Evolução em Vida, estudando o Evangelho. Evangelho e doutrina espírita. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando abrir o nosso campo mental. Estou expandindo em busca destes elementos. A informação, mas também a vibração. O nosso trabalho, ele não se limita apenas a
lançar informações doutrinárias. Nosso trabalho procura, quando fazemos uma oração, criar vamos dizer assim, um fulcro de irradiação de sentimentos. Eis um diferencial de um trabalho espírita cristão. Trabalho este que tem necessariamente que apresentar para nós um conteúdo libertador. Não se liberta apenas com a informação. Essa informação precisa de ser, vamos dizer assim, envolvida por expressões espirituais. Eu poderia tratar como energia, como fluido. Eu podia falar de sentimento, enfim. Por quê? A razão, ela opera dentro de nós como o fulcro que irradia. Mas o que consolida as expressões, o que dá forma à expressão, são os nossos sentimentos. Emmanuel ensina essa equação simples, mas de muita importância no livro Pensamento e Vida. O nosso sentimento é que vai dar o revestimento à nossa procura, como também às nossas colheitas. Porque se somos convidados a sair, a vida nos convida de novo para recolher, para voltar para dentro de nós mesmos. Quando você sai de dentro de você, você sai apoiado nas suas experiências pregressas, imortais, que você traz na bagagem como espírito. Deu aí? Então, ao afirmar os benfeitores que nós vivemos impulsionados pelo nosso passado, eles estão nos ensinando uma lição muito importante. Porque se estamos respirando, impulsionados, face ao fulcro do nosso passado, esse passado é caracterizado também por muitas personalidades que nós vivemos. Estas personalidades, elas constituíram-se de hábitos, de vícios, e de alguma forma também elas alimentaram, desenvolveram muitas virtudes. Então, é um equívoco dizer que nós tivemos uma vida que foi jogada fora. Não, todas as nossas experiências foram importantes. Mesmo que em algumas delas poderemos, por certo, né? A tendência é mais essa, que a gente possa ter cometido muitas coisas equivocadas, indevidas, mas que na época era uma realidade. Nós apoiávamos em conceitos, em culturas, em costumes, mas independente disso, a nossa alma vivera conflitos, dúvidas. E muitas das nossas atitudes geraram e vão gerar insegurança, insatisfações, como também revigorando a nossa fé, a vontade de acertar, o desejo de aprender. O mecanismo da evolução é muito bonito e ele precisa de ser tratado com muito carinho, com muita paciência. Por isso é que nós praticamente repetimos em todos os nossos encontros. Estudo de doutrina e de evangelho não pode trabalhar no ritmo das escolásticas terrenas. O ritmo tem que ser de Deus. E quando a gente fala filosoficamente que o ritmo tem que ser de Deus, nós vamos verificando que o ritmo de Deus é o ritmo que vai favorecer a assimilação, a germinação, o cuidado na formação e depois o trato esperançoso e operacional junto com a própria frutificação. Então a semente, quando é recolhida e semeada na terra,
ela traz um simbolismo muito interessante de como funciona o mecanismo do nosso aprendizado. Mas vamos voltar. Então, com isso, dentro desse desenvolvimento que eu espero estar sendo claro na exposição, porque o assunto é desafiador, muitas vezes, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente apresenta facetas de personalidades que estão adormecidas. E a gente muitas vezes fica analisando apenas o conjunto da obra. E o conjunto da obra que eu estou dizendo, na realidade, é ficarmos analisando apenas essa personalidade, esse eu ainda, esse eu que vai definir como estamos operando agora. Porque quem somos, nós ainda, nem mesmo nós sabemos quem somos. Nós vamos como que descobrindo facetas do que foi guardado dentro da gente. No passado, esteja ele distante ou presente. Carlos Alberto, a pergunta é, o que isso que você está falando tem a ver com o caso da companheira? Nós queremos dizer que nesta reunião ela apresentou uma personalidade, porque foi vamos dizer assim, foi um transe mais ostensivo, bem definido. E pelo que a gente subentende da leitura, isso já vinha acontecendo. Então, nós, muitas vezes, apresentamos esses transes que vão caracterizar aspectos do nosso passado e não damos conta dele, porque ele se faz, muitas vezes, diluído nas nossas atividades cotidianas. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Hoje eu conversei por telefone com um médium amigo e ele me telefonou pedindo um certo help. Aí ele falou assim para mim: estou desde cedo sentindo um ar pesado, um medo injustificável, e isso está alterando meu quimismo orgânico, inclusive. Eu não estou bem. Aí, ao fazer a narrativa, nós fomos fazendo uma indução hipnótica para que ele saísse desse processo, porque ele entrou numa sintonia, numa frequência espiritual complicada, que foi repercutindo pela própria ostensividade mediúnica dele. Até que chegou num ponto que ele virou para mim e falou assim: inclusive eu quero te narrar que eu estou como que sentindo a Terra rodar. A Terra está girando. E isso está me causando um desconforto incrível. Será que eu tenho que ir para o médico? E naquele momento, pela própria caracterização do que ele estava vivendo, a questão dele não era um fator meramente orgânico. Até o desconforto físico que ele sentia era em decorrência do transe mediúnico que ele começou a vivenciar no meio do escritório onde ele trabalha. Então ele estava diante, vou inventar uma história aqui só para a gente entender. Ele estava diante da caneta, da mesa, do papel, da secretária, do teclado, do computador. O ambiente estava sendo registrado pela percepção física dele. Tátil, né? Visual, auditiva, olfativa, enfim, ele estava consciente. Mas o transe que ele entrou foi tão sutil que ele observava a objetividade dos fatos, mas ao mesmo tempo ele estava registrando facetas da ambiência espiritual que ele sintonizou. Olha que legal.
Então, quando ele buscou um recurso até de me telefonar, né, pela confiança, pela amizade que a gente tem, e ele me ligou assim, não é de me telefonar assim, não. Ele me ligou porque a gente tem essa oportunidade até por trabalhar juntos. Né? Porque imagine se eu for atender o pessoal que entra em transe o dia inteiro. Eu vou viver no 0800 aqui. Eu vou criar um 0800 para atender médico. Porque isso acontece muito mais do que se imagina. De ordinário, esses transes muitas vezes é que possibilita um certo treinamento entre a realidade espiritual e a realidade física. Então, queridos amigos, aí até que ele, pela indução que nós fizemos, colocamos ele em oração, ele foi se harmonizando, ele foi reassumindo as funções, as suas percepções mais objetivas ou físicas, até que ele saiu do processo. Isso não demorou muito não, pela própria experiência dele. Agora, existem casos que a pessoa surta. A pessoa entra na fenda e não sai. Aí ela pode entrar, então, numa ambiência espiritual e ali permanecer. Como pode entrar numa relação direta com uma figura que é essa personalidade cristalizada que está adormecida dentro dela. André Luiz está nos explicando aqui que o fator, eu vou repetir, ele aconteceu por conta da presença espiritual da entidade. Agora, não necessariamente você tem que estar envolvido por uma entidade espiritual para que você volte ao passado. Uma música, um ambiente, um perfume, um acontecimento, tudo isso pode favorecer para que você volte no passado. Aí vem aquela pergunta, mas por que a espiritualidade permite que isso aconteça? Sempre com objetivos terapêuticos libertadores. Então, no caso aqui, o encarnado, o orientador da reunião, eu não vou entrar no mérito se ele identificou que ele estava tratando da personalidade da companheira mesmo. Se ele identificou que era um fator anímico. Se ele identificou e se portou como se estivesse conversando, inclusive, com uma entidade espiritual, ele agiu corretamente. Porque ele estava tratando do espírito. Uma manifestação de um espírito encarnado. E que veio contar, veio colocar para fora aquele, vamos dizer assim, aquele cadáver que estava congelado. Quando a gente estudava evolução lá no Grupo Emmanuel com a Honório Abreu, aqui em Belo Horizonte, muitas vezes a gente parava para discutir esse assunto. Certa feita, versou naquelas tradições de alguns países do mundo que, quando o indivíduo os indivíduos são congelados, né, para despertar numa outra situação, né? Então, muitas vezes, isso costuma ser apenas um processo que foi registrado intuitivamente por quem idealizou, né, essa proposta, captou no mundo espiritual que existem personalidades que estão cristalizadas mesmo. Elas estão como que congeladas no tempo. E isso, para quem tem experiência na área mediúnica, eu vou narrar para vocês um fato que faz parte do resultado do laboratório de muitas pessoas, de muitos corações, sempre com embasamento doutrinário. Mas existem situações que numa reunião mediúnica você pode tratar de determinadas entidades espirituais que, ao desencarnarem, vamos dizer assim, vão ressuscitar
se eu posso usar esse termo, lá no mundo espiritual, aquela personalidade que ela mais se afiniza, geralmente com necessidades terapêuticas. Só um minutinho, Nardelli, eu vou te responder. Nardelli, você é de qual cidade, Nardelli? Eu tenho uma amiga aqui de Belo Horizonte, uma grande companheira que tinha o nome de Nardelli. Eu vou te responder. Mas eu quero dizer o seguinte: Carlos Alberto, que agora desencarnou. Eu estou em pleno ano de 2015. A última existência minha, por exemplo, pode ter acontecido no início do século XIX, XX. Aí eu desencarnei lá pelos anos 1930, 1940 e reencarnei num período que registra a minha atual reencarnação. Fiquei no mundo espiritual ali uns 10, 15, 20 anos. Vamos pensar assim. Aí eu desencarno agora, depois do estudo, tá bom? 19h05 eu desencarno. Ao chegar no mundo espiritual, eu posso não retomar a minha personalidade, Carlos Alberto, que ficou aqui agora. Eu posso entrar em relação e reassumir a minha personalidade, aquele ser que desencarnou lá no ano de 1930. Esta a realidade que fica apagada. Como pode o espírito, Carlos Alberto, ressurgir no mundo espiritual, começar a viver determinadas experiências, até como Carlos Alberto mesmo, essa última existência, e lá no mundo espiritual eu posso ser induzido por obsessões, por técnicas, como isso pode surgir por autoindução, no sentido complexo, a entrar em relação com uma personalidade minha que está cristalizada, mas ela foi muito marcante no meu psiquismo, por exemplo, no ano de 1545. Deu aí? Então, isso acontece. Em reuniões mediúnicas, costuma ser tratado espíritos que estão vinculados, por exemplo, à Idade Média. A Idade Média. Aí geralmente costuma passar perguntas assim: poxa, mas será que esse espírito não reencarnou? Ele está preso lá no ano de 1314? Não necessariamente. Pode ser que esse espírito já tenha reencarnado muitas vezes. Mas hoje no mundo espiritual, ele está precisando de terapêutica que envolve aquela experiência do ano de 1314. Então o assunto eu não posso abrir demais para não confundir quem está começando a estudar o assunto. Mas eu preciso de atender agora ao chat a Nardelli, que trouxe a seguinte pergunta. Eu vou colocar no chat aqui para ver se a gente pega aqui. Carlos, me surgiu uma dúvida. Talvez fuja um pouco do assunto tratado, mas se puder me responder, ficarei grata. É possível que pessoas estejam passando por uma obsessão comprometa a saúde espiritual de outra pessoa? Minha amiga, existe uma reflexão que é muito debatida nos meios acadêmicos. Os próprios profissionais da área da mente definem que quando um indivíduo fica enfermo, geralmente a família inteira fica também. Isso é simbólico, não é? O indivíduo está doente, isso respinga em quem está do lado. E costuma processos obsessivos serem tão complexos que o adoecimento pode se tornar muito mais amplo no quem está do lado do que propriamente o hospedeiro, daquele hóspede espiritual
que está trazendo complicações para aquele indivíduo. É como se ele se transformasse num médium desequilibrado para intermediar uma expansão patológica que vai envolver um grupo. Existem obsessões coletivas que muitas vezes nós temos um ou dois que são pivô para atuar sobre muitos. Então, o assunto é complexo. E isso pode ser uma personalidade cristalizada? Pode. Pode sim. Quantos pacientes que já são catalogados como pacientes psiquiátricos, né, com passagens, com terapêuticas que estão se estendendo, que o indivíduo, muitas vezes tratado como bipolar, com várias síndromes que são conhecidas e que a gente não veio aqui para tratá-las, porque não é a nossa competência, mas que o indivíduo, ao entrar num processo quase que catatônico, um processo muitas vezes de um surto gravíssimo, manifesta várias personalidades através dele, que podem ser personalidades espirituais. Ele fica em transe, costuma ficar num transe permanente. Aí agora ele está muito eufórico, daqui a pouco muito retraído. Isso pode ser em decorrência da aproximação e do afastamento de entidades. Ele fica muito intenso quando elas se aproximam. Elas se retiram, aí ele cai em prostração. Como pode ser o contrário? Ele tem uma dinâmica mais intensa e quando alguns espíritos se aproximam, ele entra em prostração. Porque em alguns casos, quanto graves, há quase um processo de vampirização. Para quem está começando, não se assustem, tá? Mas a lenda do Conde Drácula, ela foi inventada por médiuns que registraram e continuam registrando como que se dá a aproximação de determinados vampiros, que são espíritos que vão não sugar sangue, mas vão sugar a própria vitalidade do sistema imunológico do indivíduo, com repercussões em vários setores. Como é que eles vão vampirizar? Cravar o dente na artéria? Não. Eles vão aproximando-se dos centros de força do indivíduo, se acoplam e, como quase que sanguessugas, né, eles vão minando as energias dos indivíduos. Então, existem alguns casos que o indivíduo vai definhando, e a medicina não consegue catalogar qual é a doença que o indivíduo tem. Em alguns casos, são processos obsessivos, possessivos, de alto grau de vinculação. Existem casos que as obsessões vão se, entre aspas, perpetuarem nesta existência, e a própria espiritualidade que nos auxilia, que ampara todos, eles acompanham esses casos com muita misericórdia. Porque existem situações que, se retirar o hospedeiro, ou seja, a entidade que se aproximou do encarnado, se retirar, costuma o encarnado desencarnar. Observem como isso é sério. Agora, por que estão tão jungidos? Existem afinidades, existe responsabilidades, existem vínculos que precisam de ser tratados no espaço e no tempo. Muitas reencarnações. Misericórdia suprema para atendê-los. Porque o Senhor não opera
com uma justiça num plano de violência, como ensina Emmanuel. A justiça divina se expressa em misericórdia, em bondade, em perdão. Não sei se a gente conseguiu passar. Então é necessário que a gente olhe para os acontecimentos procurando inspiração do alto. Em determinados casos é necessário muito jejum e oração, disse Jesus para os discípulos quando eles tentaram operacionalizar um processo de desobsessão. Aí foi dito para ele, para essa casta, muito jejum e oração. Não basta fazer exorcismo, impor as mãos da paz, como alguns aventuram. Chegam até prometer. Não é? Então, caçadores de fantasmas existem por aí. Mas é necessário a gente observar que se existe essa vinculação, é uma lei vinculação. A gente estuda isso com Emmanuel. Mas existe uma lei de desvinculação. Se vinculou, tem que desvincular. É a dualidade da evolução. Subida, evolução. Só que na evolução você tem a queda. A chamada involução. Você sobe aprendendo e desce apreendendo. A subida é um ciclo de 180 graus, que vai se completar na laçada espiraloide em 180 graus da descida. Então, evolução se pauta nos 360 graus de um ciclo. Então, quando André Luiz fala de espiral, ele tá trazendo para nós algumas chaves, algumas reflexões que precisam ser tratadas com muita calma. Aí foi colocado mais uma ponderação aqui no chat, está dizendo o seguinte: nós podemos ser influenciados e prejudicados até mesmo por momentos de ira de quem está em nosso entorno. Isto se dá em diversos graus nos dois planos. Não tenha dúvida. É isso mesmo. Então, Emmanuel fala para nós o seguinte, trazendo um conceito de responsabilidade. Se a gente escuta por aí, me diga quem tu és, ou melhor, me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és, com o Emmanuel o papo é mais apertado. Emmanuel diz, me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Eu direi com quem tu andas. Deu aí? Então podemos continuar? Eu reservei aqui para nós assim algumas reflexões que transcendem os processos patológicos. Porque senão nós vamos ficar aqui só trabalhando num aspecto complicado. A gente aprende que a obsessão, para que ela aconteça, ela tem como base um processo mediúnico, que ficou patológico. Então, a obsessão é a patologia da mediunidade. Ok? Isso é importante para a gente refletir. Então, nós estávamos falando aqui sobre personalidades antigas cristalizadas. No último movimento do texto, eu vou reler aqui para a gente pegar de novo a sintonia. Casos de comunicação de personalidades antigas cristalizadas prendem-se ao fenômeno hipnótico, uma vez que os algozes do mundo espiritual podem magnetizar os encarnados.
fazendo-os recuar a determinado ponto do pretérito, através de deliberada regressão de memória. Com isso, também o sujeito, em certo tipo de recordação, segundo as dívidas kármicas que possua, pode mergulhar nesse procedimento. Então, a gente verifica aqui que os espíritos, portanto, podem magnetizar o encarnado para ele voltar no passado. São os algozes do mundo espiritual. Vão fazer assim para recuar o indivíduo no tempo. E quando o processo é mediúnico, ou seja, ele não tem o dedo de entidades vingadoras, entidades que querem a derrocada do indivíduo. O processo pode acontecer de uma forma espontânea. Eu estou me referindo à recordação do passado. É um assunto dos mais fascinantes. Então, o indivíduo pode, de uma forma natural, entrar em relação com o seu passado. Então, é muito comum, durante o sono físico, nós vivermos experiências de vidas pregressas. É muito natural. Existem medianeiros, principalmente quando se adquire experiência doutrinária, o que favorece muito o esclarecimento. Os benfeitores espirituais, vez por outras, nos levam a estas reminiscências, a essas recordações. Com qual objetivo? Fazer com que nós entremos em relação com as emoções vivenciadas, com a experiência regimentada, para que nós, por exemplo, relembrando um fato importante, uma experiência que trouxe uma realização, para favorecer os desafios que o indivíduo está vivendo na atualidade. Ou, em alguns casos, preparando-o para acontecimentos vindouros. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Nós tivemos a oportunidade de escrever uma obra a partir das experiências do nosso querido Arnaldo Rocha. O livro Chico, Diálogos e Recordações, que foi publicado, editado pela Federativa União Espírita Mineira. E eu tive a alegria de fazer o pedido e ter sido atendido, e o livro fora prefaciado pelo presidente na época, um grande educador, um profundo estudioso de evangelho e de doutrina espírita, que se tornou um professor do estudo da evolução, de nome Honório Onofre de Abreu. O livro, para quem não conhece, ele é fruto de diálogos que eu fui estabelecendo com o então amigo inesquecível Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, que é muito conhecido na família espírita. Em 1946, ficou viúvo. Ele era casado aqui em Belo Horizonte, na Igreja São José, com uma moça, uma mulher maravilhosa, em todos os sentidos, beleza física e beleza espiritual, de nome Irma de Castro, nascida em Mateus Leme. Depois casada, Irma de Castro Rocha.
foi viver com Arnaldo Rocha, lá na rua Mangabeiras, aqui no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, viver alguns anos como sua esposa, vindo a desencarnar 2 anos depois com uma nefrite aguda e que tinha na relação íntima, carinhosa, romântica entre o casal, o hábito de chamar o marido de Mei-Mei, não é? E ele também chamava de Mei-Mei. E ao desencarnar, ela ficou conhecida no meio espírita como a Mei-Mei, essa benfeitora que se tornou uma das madrinhas, se podemos assim dizer, da evangelização infantil das casas espíritas. Eu estou dizendo isso porque o livro, nós fomos inspirados a fazê-lo num primeiro momento sem muito alcance. A ideia era ter em Arnaldo Rocha um contador de história. Um contador de histórias maravilhosas vivenciadas ao lado do médium Francisco Cândido Xavier, que foi o instrumento para que a noivinha bem-amada pudesse, de alguma forma, resgatar o romance vivenciado nas terras das Minas Gerais, agora numa outra dimensão. É a noiva que voltava do túmulo para resgatar um amor que estava, vamos dizer assim, vergastando o seu noivo, porque ele não aceitava a morte da esposa. E aí Arnaldo se transformou pela autenticidade mediúnica de Chico e se tornou um grande espírita. Ele tinha muitas histórias. E eram histórias, então, dos tempos que ele viveu ao lado de Chico a partir do ano de 1946, no mês de outubro. E foi uma convivência que se estendeu por décadas. Mas a intensidade dessa relação se deu de 1946, em outubro, até dezembro do ano de 1958, pois janeiro de 1959, Chico Xavier mudou para a cidade de Uberaba. Naturalmente, a amizade ficou um pouco comprometida face às distâncias e às dificuldades da época, de comunicação, enfim. Mas a gente gostaria de estar ressaltando isso porque o livro ele foi sendo construído a partir das histórias que Arnaldo ia lembrando e das experiências que foram vivenciadas nas reuniões mediúnicas do Grupo Mei-Mei de Pedro Leopoldo, onde por 2 anos foi realizado reuniões mediúnicas às noites de sábado, uma proposta que foi apresentada pelo Espírito Emmanuel e regiamente cumprida, fielmente realizada pelo Arnaldo, pelo Chico e por tantos outros corações que compuseram aquela atividade, que redundou em 2 belíssimos livros conhecidos no movimento espírita, publicados pela Federação Espírita Brasileira, intitulados Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que até alguns anos atrás, por um trabalho também muito importante, foi disponibilizado até algumas gravações de comunicações vindas através da psicofonia de Chico Xavier. Aliás, o termo psicofonia foi lançado no movimento espírita por Arnaldo Rocha. Um dia eu explico essa história. Mas, por que nós estamos dizendo isso? Porque durante todo esse período de convivência em reuniões e na amizade do dia a dia, Arnaldo teve o ensejo de conhecer muitas das reencarnações de Chico Xavier. E essas reencarnações, a maioria delas foram declinadas, foram apresentadas nesse livro que nós
tivemos a honra de ser um instrumento lançado no dia 24 de junho do ano de 2006, aniversário da União Espírita Mineira, dia de João Batista, o mentor da casa. Por que nós estamos relatando isso? Porque o processo de reminiscência espiritual, ele é um mecanismo tão belo, tão rico, que a gente passa por ele de uma forma muito sutil, sendo que alguns médiuns revivem experiências de uma forma assim muito intensa. O Chico Xavier, por exemplo, na sua ostensividade evangelizada em nível mediúnico, ele teve muitas informações de vidas pregressas dele. Mas muitas destas vidas não foram informações. Elas foram revividas por ele. Então, com isso, conversando com Arnaldo, pesquisando autores abalizados que deram continuidade à codificação espírita, estudando Richer, estudando Bozano, estudando Guillet, estudando tantos outros, e posteriormente André Luiz, Emmanuel, nós fomos verificando como que a espiritualidade vai trabalhando conosco, nos ajudando a sanear o nosso psiquismo. E o saneamento desse psiquismo, ele precisa de apresentar para todos nós a oportunidade de voltar no passado para construir o futuro. Porque a sua mente, a minha, de todos nós, trabalha por associação. Então, tudo que chega de fora, nós temos que naturalmente buscar um mecanismo para ter uma resposta em nível de compreensão a partir do que você tem dentro de você. Então, luz e treva, elas estão dentro da gente. Então, quando nós estamos frequentando as zonas trevosas, na realidade, nós estamos, a partir do que está sendo oferecido na atualidade, sendo convidados a voltar naquela ambiência conhecida por nós mesmos e que está guardada dentro da gente. Agora, você pode entrar nessa zona de conflitos numa condição patológica, como você pode percorrer esses caminhos numa projeção educativa, terapêutica, que o Evangelho favorece. Não sei se deu lá. Então o Chico, por exemplo, ele foi convidado a viver alguns fatos do seu passado para consolidar o trabalho dele como médium, não tenhamos dúvida, para inspirar algumas páginas que foram ditadas por ele, também não temos dúvida, porque o médium trabalha por emoção, ele trabalha por inspiração, ele trabalha por motivação. A gente pode cometer um erro de pensar que o Chico era uma máquina Olivetti de datilografia, que na época não tinha teclado, não tinha notebook, não tinha computador. Então eu tenho que me referir à máquina Olivetti, que ele foi campeão de datilografia. Quem o conheceu afirma, ficava espantado com a velocidade que o Chico impunha, né, nas teclas da máquina. Até tem uma brincadeira de Humberto de Campos, né, o poeta do mundo espiritual, né, que afirma que ele ficava impressionado com que o Chico tinha habilidade, porque ele foi datilógrafo quando encarnado.
Mas quando ele pegou aquele médium ali datilografando, ele ficou de queixo caído. O Chico não era uma máquina de produzir de uma forma estanque, seca, fria, mecânica, que precisava apenas de óleo na engrenagem, manutenção na Olivetti. Não. Isso é um grande equívoco pensar nisto. Ele era um ser humano. E o ser humano, ele se envolve no que ele faz. Ele precisa de se entregar. E para se entregar, ele entra nos painéis. Então, por exemplo, uma das vidas pregressas que Chico vivenciou com muita intensidade, com muita propriedade, foi a experiência que ele teve ao lado do seu próprio pai espiritual, Emmanuel, na época da psicografia do livro Há 2000 anos. Porque o médium precisava de entrar na história, precisava de reviver a história para ele ser instrumento. Por isso é que os médiuns romancistas, como o próprio Chico afirmava, precisam de um trato por parte dos espíritos superiores, os mentores, um trato bem ajustado. O instrumento tem que estar muito afinado, para que ele possa, em desdobramento, reviver determinados aspectos, para que a trajetória da escrita seja rica nos seus detalhes, nos seus contornos. Porque imaginem o Chico Xavier, por exemplo, reencarnado em Pedro Leopoldo, no ano de 1910, lá por volta de 38, 39, ele vai entrar no panorama da escrita do livro. Os painéis, os recursos que estavam disponíveis para ele, era de uma época muito distante. Então ele precisava de estar internalizado dentro de um projeto que favorecesse para que ele se tornasse um instrumento tão importante como foi. O que eu quero dizer com isso? Que quando Chico, por exemplo, falava de Flávia Lentulus, ou Lentúlia, no caso ela, mulher, ele colocava, ele trazia com um carinho, uma delicadeza muito especial. Mas tem um período da vida da Flávia que trouxe muita repercussão para Chico. Foi quando ela teve a hanseníase, a lepra. E por isso, por causa dessa doença, inclusive a família Lentulus foi estimulada a viver na Palestina. Eles mudaram de Roma. Então Chico, por exemplo, narrava para os amigos lá da época que ele sentia as dores, que ele sentia o odor da carne em putrefação por conta da doença. Isso causava dores horríveis para ele. E durante todo o período da psicografia, ele tinha sonhos, ele tinha vivências que, quando ele ia para a mesa pegar a pena sobre a indução hipnótica de Emmanuel, muitas vezes para ele era como se ele estivesse sentindo um alívio. Aí, certa feita, Arnaldo Rocha, perguntou assim para ele: Chico, tem uma página do livro Há 2000 anos que para mim é um dos momentos mais extraordinários do livro. Quando Emmanuel
foi procurar Jesus à margem do Tiberíades. Aí ele disse assim: Chico, como que você viu a cena? Aí o Chico olhou para ele, lágrimas desceram dos olhos. Aí ele disse assim: Naldinho, Emmanuel abrandou a minha visão. Emmanuel colocou como se fosse um filtro para que eu pudesse dar conta de registrar e isto ser transportado para o papel. Então Emmanuel fez questão de apresentar um encontro entre dois homens. Dois homens. Mas Naldinho, ele afirmou: eu não me sinto em condições de descrever, mesmo assim, a emoção que eu senti. A gratidão e o amor a Jesus. Quando o Naldinho me contou essa história, eu fiquei pensando, se ele sentia as dores da Flávia, ele sentiu o alívio quando Jesus curou. Quando Jesus, diante do Pai, em espírito, foi lá na vivenda, foi lá no apartamento daquela mocinha, daquela criança, e tira dela as dores. Querido amigo espírita, o Chico viveu isso num processo de trabalho. Um trabalho que já ajudou milhões de pessoas e continua e vai continuar ajudando muita gente. Então eu pergunto para vocês: a terapia do trabalho libertou ele daquele karma? E aliás, estudando um texto esta semana, vi um conceito de karma extraordinário. Para muitos, karma é ficar pagando o que fez. O karma é a oportunidade evolutiva de reajuste e de liberação. Reajuste e liberação. Quando Jesus afirma no capítulo 8 de João, no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Amigo espírita, conhecer verdade não é ficar na periferia, não é trabalhar cognitivamente. A verdade é a essência da vida. E a essência da vida é o resultado do casamento entre o passado, o futuro e o presente. Expandindo, eternalizando o presente como dádiva do amor de Deus. Nós temos aqui reflexões de muita profundidade. Eu gostaria de vir aqui um dia e falar para vocês um pouco dessas personalidades. E tem hora que eu anoto até no rascunho para me não esquecer.
as personalidades que Chico Xavier viveu no passado. Algumas delas foi informado e outras ele reviveu. E a cada revivescência ele ia se libertando, ele ia se ajustando e favorecendo o ajuste de muitos corações que estavam com ele. Quantas vezes eu vi cenas na televisão, em filmes, ou presente, de pessoas que chegavam, se ajoelhavam para beijar a mão do Chico. E ele humildemente, quando era possível, quase que se colocava de joelhos também e retribuía o beijo. Coisa que a rainha Hatshepsut no Egito não fazia. Chames no Egito não fazia. A rainha Joana de Espanha não fez. Mas a cada trato, cuidado, olhar, psicografia, flores, ele estava como que voltando no passado e reconstruindo o seu grande futuro. Tem coisas que, como afirmava o Honório, tem coisas que você vê e não vê. Tem coisas que você vê e só vai valorizar amanhã quando você não poderá ver. Aí você terá que trabalhar com o sentido dos ouvidos. Audição. Porque a audição, você vai sendo convidado para planos mais sutis. A visão, muitas vezes, informa, mas ela pode, inclusive, encarcerar. A audição é convite para o eterno. Todas as curas do Evangelho mexem profundamente conosco, mas aquela de mais expressão é a do cego Bartimeu. A tua fé te salvou. Depois de perguntar: o que queres? Eu quero ver. Eu quero compreender. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Não está escrito no Evangelho que Jesus deu visão para ele. A visão periférica, a visão física. Mas o Evangelho deixa claro. Por isso que Bartimeu, dos que foram curados por Jesus, é o único que ficou conhecido pelo nome. Consolidou, efetivou, desabrochou a essência da vida. Evangelho, doutrina espírita. Temos que caminhar com calma para não aventurar em terrenos, em terras, em areias movediças. Muitos perambulam, discursam, defendem tese. E o processo é muito mais essencial, é muito mais sutil. É amor, é libertação definitiva.
Queridos amigos, o tempo se foi. O tempo esgotou. E eu acho que a tarefa está cumprida. Gostaria que ela fosse mais cumprida, mas não tem pressa. Tomara a Deus que os benfeitores venham nos convidar para, de mãos dadas, junto com Chico Xavier, com Emmanuel, com Eurípides Bassanufo, com Meimei, com Arnaldo, com Honório, com a Sheila, com as Maria Dolores, com Humberto de Campos, com André Luiz, com todos os espíritos que de alguma forma citamos aqui esta noite, com o teu mentor espiritual, com a tua benfeitora que te tutela, com os mentores espirituais de nossa família, que possamos todos juntos continuarmos na evolução e na vida, auxiliados pela doutrina espírita e libertados pela vivência do Evangelho. Que Jesus esteja conosco e nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, Ave, Ave Cristo. Valeu, um beijo, um abraço dos servidores e amigos das Minas Gerais.